Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Eu sou a Tati Súria e estou de volta para continuar lendo o Testamento de Elvis Presley. Esta é a parte 2 do Testamento. Então vamos lá, sem mais delongas. Item 10: Renda de serviços pessoais. Todas as quantias pagas após a minha morte, inclusive a minha propriedade ou qualquer dos créditos criados abaixo, e resultantes dos serviços pessoais prestados por mim durante o meu tempo de vida, incluindo, mas não limitado a luxos de toda natureza, concertos, contratos de filmes e aparições pessoais serão considerados herança, não obstante das cláusulas de propriedade e leis de crédito em contrário. Item 11. Testamentário e tutor. Eu indico como testamentário deste meu último desejo e testamento e como tutor de todo crédito que precise ser criado abaixo, meu já dito pai. Eu, pelo presente, instruo que meu pai será autorizado, por seu último desejo e testamento, devidamente providenciado, a indicar um testamentário sucessor de minha propriedade, tanto quanto um sucessor, tutor ou sucessores tutores de todos os créditos criados sob meu último desejo e testamento. Se, por alguma razão, meu pai esteja impossibilitado de servir ou continuar a servir como testamentário e ou como tutor, ou se ele vir a falecer e não tiver indicado testamentário ou tutor, sucessor, em virtude de seu último desejo e testamento, como declarado acima, então eu indico o National Bank of Commerce, Memphis, Tennessee, ou sua sucessora ou estabelecimento com o qual ele possa se filiar. Como sucessor testamentário, dou como tutor sucessor de todos os créditos que sejam estabelecidos abaixo. Nenhuma das indicações nomeadas abaixo, incluindo qualquer indicação feita em virtude do último desejo e testamento de meu pai, será exigido fornecer algum contrato de seguro por apresentação dos respectivos deveres fiduciários requeridos abaixo, não obstante a qualquer código de lei contrário. Item 12. Poderes, obrigações, privilégios e imunidades do tutor. Exceto se, de outra maneira declarado explicitamente aqui no anexo em contrário, eu dou e permito ao dito tutor e ao devidamente indicado tutor sucessor atuando como tal, o poder para fazer tudo o que ele julgue conveniente com respeito à administração de cada crédito estabelecido sob este último desejo e testamento, ainda que tais poderes não seriam autorizados ou apropriados para o tutor estatutário ou outros códigos de lei. O caminho de ilustração e não em limitação da generalidade da anterior concessão de poder e autoridade do tutor, eu dou e concedo pleno poder a ele no seguinte: item A. Para exercer todos aqueles poderes autorizados a fiduciários sob as cláusulas do Código de Notas do Tennessee, seções 35, 616 a 35, 618,
inclusive incluindo qualquer emenda feita a este em consequência da hora da minha morte. E os mesmos são explicitamente referidos e incorporados aqui por referência. B. Pleno poder é concedido ao tutor, não somente para aliviá-lo de procurar ordens judiciais, mas, na medida que o tutor julgue ser prudente, encorajar determinações livremente feitas em favor de pessoas que forem os beneficiários comuns da herança. Em tais ocasiões, os direitos de todos os beneficiários subsequentes são secundários, e o tutor não será responsável por nenhum beneficiário subsequente por algo feito ou omitido em favor de um benefício de herança comum. Mas nenhum benefício de herança comum pode compelir qualquer tratamento favorável ou preferencial, sem de qualquer modo minimizar ou prejudicar a liberdade deste objeto de declaração. Isto inclui sistema de investimento, exercício de poder arbitrário para pagar ou aplicar o dinheiro e herança, e determinação de questões sobre a capital e herança. C. Será permitido ao tutor aplicar qualquer soma pagável para ou em benefício de um menor ou qualquer outra pessoa que no julgamento do tutor está incapacitado de fazer a distribuição apropriada, por pagamentos para quitação de custos e despesas de educação, mantendo e sustentando tais beneficiários, ou para fazer pagamento a qualquer um que o beneficiário resida ou que tenha a guarda ou custódia do beneficiário temporariamente ou permanentemente, sem intervenção de um tutor ou como fiduciário. O recebimento de qualquer um a quem o pagamento esteja autorizado a ser feito será uma completa exoneração do tutor, sem obrigação de sua parte em ver a aplicação adicional deste, e sem consideração para com outros bens que o beneficiário possa ter ou o dever de qualquer outra pessoa para sustentar o beneficiário. D. Na negociação com o tutor, nenhum concessionário, calcionário, comprador, credor, arrecadatário ou outra transferência da custódia das propriedades de qualquer parte deste será destinado a indagar com respeito pertinente ou necessidade de tal distribuição, ou averiguar a proposta de qualquer consideração, para isto paga ao tutor. Item 13. Referente ao tutor e ao testamento. A. Se a qualquer momento o tutor tiver dúvidas razoáveis quanto ao seu poder, autoridade ou dever na administração de qualquer crédito aqui criado, será lícito para o tutor obter a informação, parecer de um respeitável conselho legal, sem recorrer às cortes para instruções. E o tutor será completamente absolvido de todos os riscos e danos ou detrimento das várias custódias de propriedades ou qualquer beneficiário abaixo por razão de algo feito, sofridos omitidos conforme o parecer de tal conselho dado e obtido em boa fé, sendo que nada abaixo será construído para proibir ou prevenir o tutor em casos apropriados de recorrer à corte da jurisdição competente para instruções na administração da custódia dos bens, em lugar de obter parecer ao conselho. B. Na manipulação, investimento e controle, as várias custódias de propriedades, o tutor exercerá o julgamento e encargo sob as circunstâncias então predominantes, os quais homens de prudência
discrição e exercício do julgamento no controle de seus próprios interesses, não com respeito à especulação, mas no que diz respeito à disposição permanente de seus fundos, considerando a provável herança tão quanto o provável seguro de seu capital, e, em adição, o poder de compra da distribuição de herança a beneficiários. C. Meu tutor, tanto quanto meu testamentário, será denominado por razoável e adequada compensação para os serviços indiciários representados por eles. D. Meu testamentário e meu sucessor testamentário terão os mesmos direitos, privilégios, poderes e imunidades cedidas ao meu tutor, onde quer que seja apropriado. E, referindo a qualquer fiduciário abaixo, com os objetivos de construção, pronomes masculinos podem incluir um incorporado fiduciário e pronomes neutros podem incluir fiduciários individuais. Item 14. Lei contra limitação de transferência. A. Tendo em mente a lei contra limitações de transferência, eu instruo que, não obstante a algo contido em contrário neste último desejo testamentário, cada custódia criada sob este testamento, exceto tais custódias que tenham até agora fixado acordo com tal código de lei, terminará a menos que mais tarde seja finalizado sob outras cláusulas deste testamento, 21 anos após a morte do último sobrevivente de tais beneficiários, abaixo que estiverem vivendo na hora de minha morte, e naquele que a propriedade contida no crédito será distribuída livre de todas as custódias das pessoas, então designadas para receber a herança e ou o capital deste, na proporção em que estão designadas a receber tal herança. B. Não obstante algo mais contido neste testamento, em contrário, eu instruo que, se alguma distribuição sob este testamento se tornar pagável a uma pessoa por quem o tutor está administrando uma custódia criada abaixo para o benefício de tal pessoa, tal distribuição será feita a tal custódia e não completa ao beneficiário, e os fundos então passados a tal custódia se tornará uma parte desta, como um todo a ser administrada e distribuída a mesma quantidade e finalidade, como se tais fundos fossem uma parte de tal custódia em seu início. Item 15. Pagamento da propriedade e imposto de transferência. Não obstante as cláusulas do item 10, anexo, eu autorizo meu testamentário a usar tais somas recebidas por minha propriedade após minha morte e resultante de meus serviços particulares como identificados no item 10, quando ele julgar necessário e aconselhável para pagar as taxas referentes ao item 1 de meu testamento. Em testemunha deste, eu, Elvis A. Presley, aprovei e fixei na presença de duas testemunhas competentes e na presença deles, publico e declaro este instrumento para ser meu último desejo e testamento. Neste dia 3 de março de 1977, Elvis A. Presley, Charles E. Hodge, residente na 3764 Elvis Presley Boulevard, Ann Dewey Smith, residente na 2237 Court Avenue, Ginger Alden, Charles Hodge e Ann Dewey Smith,
após primeiramente devidamente fazerem o juramento ou afirmar que o anterior, último desejo e testamento for assinado por Elvis A. Presley e na hora conhecida, publicada e declarada por ele, e por ser seu último desejo e testamento, à vista e presença de nós, o abaixo-assinado, que é seu pedido em sua vista e presença e à vista e presença de outros, assinaram nossos nomes, certificando as testemunhas, no dia 3 de março de 1977. E nós fizemos juramentos adicionais que o testador estava em sã consciência e memória e não agia sob fraude, ameaça ou influência de pessoas, e era maior de 18 anos de idade, e que cada uma das testemunhas certificadas é maior de 18 anos de idade. Assinado por Ginger Alden, assinado por Charles Hodge e assinado por Ann Dewey Smith, jurado perante mim neste 3 de março de 77. Drayton Becker Smith. 2. Tabelião público. A minha licença expira 8 de agosto de 1979. Admitido para legitimação e registrado em 22 de agosto de 1977. B.J. Donovan, escriturário, por Jan Scott. Bom, pessoal, este foi o testamento original de Elvis Aaron Presley e todos os seus últimos desejos. Este é um documento histórico que agora todos nós podemos ter acesso. Muita gratidão. Esse vídeo foi feito com muito carinho e muita dedicação para vocês, sempre em prol de revelar a verdade e divulgar como foi lindo, maravilhoso o trabalho e principalmente a pessoa de Elvis Presley. Muita gratidão. Namastê. Para sempre, Elvis. Vernon Presley ficou arrasado com a morte de seu único filho. Mas houve muito trabalho para preparar o funeral de Elvis. Com a ajuda de Joe Esposito, Larry Geller e Charlie Hodge, ele conseguiu fazer o que tinha que fazer. Ele ligou para Linda Thompson, dizendo que enviaria o jato privado Lisa Marie Elvis para Los Angeles para trazer amigos e familiares para Graceland para o funeral. Ele disse a Linda que ela deveria ligar para Priscila para saber o horário de partida, para que todos pudessem se encontrar no aeroporto. Mas Priscila se recusou a permitir que ela e outras amigas embarcassem no avião. Por vontade dela, havia apenas familiares e alguns poucos amigos dela no avião. Shirley Deal relembra. Quando ela, a Priscila, entrou no avião, ela disse: "Acho que eu tenho a palavra aqui. Agora é meu avião." Eu estava chateada de qualquer maneira porque Elvis havia morrido, e Priscila agia como se nada tivesse acontecido. Sua principal preocupação era que ela fosse acordada 1 hora antes do avião pousar, para que ela pudesse renovar a maquiagem, caso houvesse repórteres esperando. E eu pensei, você está pensando na sua maquiagem? Foi quando eu comecei a não gostar dela. Priscila entrou com uma ação contra o espólio de Elvis em fevereiro para receber o lembrete de seu acordo de divórcio mensal não pago, provando que ela não era mais inocente em questões financeiras. Ed Hooks Trenton,
advogado de Elvis, diz: inocente em questões financeiras? Isso foi quando Elvis estava vivo. Depois que ele morreu, tudo mudou. Joey Moschel, um membro do Imperials, que se tornou amigo de Priscilla e a assessorava na época, disse que ela se interessou pelo espólio de Elvis, embora não fosse beneficiária de seu testamento. Ao contrário de sua afirmação posterior de que ela estava relutante em capitalizar sua ligação com Elvis, ela já estava procurando seriamente explorar sua conexão com Elvis. Após 2 semanas de conversas com Moschel, surgiram como um contrato de 7 anos para ele explorar algumas de suas memórias. E o resto é a história que a gente já sabe muito bem. A falsa viúva, a ex que não é viúva e perpetua o conto de fadas no inconsciente, no emocional dos fãs mais desavisados até hoje.